Fala, meus feras. Fala, fera. Monstro, pai, fera calado aqui, ó. Passando pra vocês. Passando aqui pra falar com vocês. Por que pai monstro? Porque o fera tá ficando monstrinho aqui, ó. Fera tá ficando monstrinho. Olha isso. Olha esse braço longo, magro, definido. Porque isso aqui tá muito definido. Vocês não tem noção. Olha isso. Definido e crescendo, tá? Crescendo. Hoje mesmo eu vi que a veia dilatou aqui. E a veia, ela tá estourando aqui. Aqui não vai dar pra ver, né? Porque eu tô aqui nessa câmera do YouTube. Mas não dá pra ver. Só que lá no Instagram, eu tô postando um pouquinho da minha evolução do treino. Um pouco da minha alimentação. Dos meus estudos que eu faço diário. Do meu trabalho. É quase um lifestyle. Então, se você quiser acompanhar, você segue lá. @nadacalado no Instagram. Que você vai me ver falando muito sobre a minha rotina, sobre os estudos e como você utilizar isso para se concentrar melhor, né? A prática do exercício combinado com os seus estudos. Foco 2025. Começou em 2024 já, tá? Gente, isso aqui é um caminho sem volta. Quando você começa a treinar, vê que tá crescendo os músculos, né? Ou seja, cuidando da mente, cuidando do corpo também, para melhorar ainda mais o seu rendimento dos estudos, é um caminho sem volta. É assim para quem fez o Enem 2024, quem passou por aqui pelas minhas lives, quem passou também no método DC, alunos do método DC, percebeu. Chegou no Enem, sentou o popular na cadeira para fazer a prova do Enem, lá no dia 5 de novembro, e percebeu que o Enem vai muito além de conteúdo. O Enem cobra habilidades e competência. Por isso que eu comecei isso aqui, ó, falando do músculo, porque é um caminho sem volta, fera. Depois que você começa aqui, ó, crescer, ficar monstro, é um caminho sem volta. A mesma coisa é quando você olha pro Enem por habilidades e competência. Quando você pega lá a matriz de referência, inclusive tá aqui comigo, ó, a matriz de referência. Essa folhinha aqui, ó. Pega a matriz de referência, cara. É um caminho sem volta, fera. Ela sempre tá aqui nas minhas bancadas. Não vai dar para focar por conta da luz. Tem muita luz aqui hoje, câmera ligada, potência máxima aqui. E esse vídeo aqui tá sem muita edição, vocês já devem perceber. Porque eu tinha pego alguns vídeos aqui e eu vi nos comentários de vocês, estavam dizendo, calado, não coloca música, atrapalha, tira atenção. Então, TDAH fortíssimo, né? Calado também tem TDAH, então eu entendo muito bem sobre isso. Alguns aspectos aí que foge, tira a nossa atenção. Então, eu resolvi fazer aqui sem edição mesmo. E já comecei assim, para selecionar aqui quem quer ficar no vídeo, quem quer ficar no canal e quem não quer, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês esse vídeo vai ser uma análise sobre a prova de ciências humanas, bem rápido aqui, em alguns poucos minutos eu vou mostrar para você que se você fez a prova do Enem e você errou coisas simples e não chegou nas 40 mais de ciências humanas, então esquece, o erro não tá na prova do Enem, o erro não tá nas questões, o erro está em você, é isso. E eu já tô fazendo isso aqui para selecionar, tá? Ah, o erro não tá em mim, calado, então quer dizer, não, mas minha vida não depende de uma prova. Depende sim. Se você quer passar no Enem, se você quer passar em medicina, a prova é claro que define sim, tá? Então isso aqui já é para selecionar. Crianças e adultos. Quem é adultos fica. Quem é fera, 18 anos, 18 mais, 19 mais e quer ser fera mesmo, monstro, não só nos músculos, crescer os músculos, mas estudar, focar para acertar 170 mais na prova do Enem, 170 acertos, tá? 170 acertos. É isso que eu tô trabalhando para esse ano. Esse é o meu foco. O seu é esse também? Porque se for, esse aqui é o seu lugar. Porque isso daqui é o bonde de feras. Feras, tigre brancos. Ou seja, o único que vinga, que dá certo. É esse bonde aqui. E é esse fera que eu espero tá aqui junto comigo, tá bom? Então, primeira coisa, se você não acertou as 40 mais, fica nesse vídeo que eu vou mostrar por que você não alcançou as 40 mais, tá? Primeira coisa é falar dessa prova do Enem 2024, que assim, foi incrível. É uma prova que ela estava recheada de questões textuais. Quem já passou pelas minhas lives, quem passou pelo método DC, sabe disso aqui que eu estou falando, né? Existem dois tipos de questões que é abordado na prova de ciências humanas. É
as questões textuais e as questões conceituais. Textuais é quando ela faz a referência do que está sendo descrito no texto, do que está sendo mostrado no texto ou pedido no texto. A conceitual é que o próprio texto ela vem imbuída de conceitos chaves. Esses conceitos, normalmente, essas questões, elas são de conceito filosófico. Então, por exemplo, a ética para Aristóteles, você precisa saber do que é a ética, pelo menos tem uma palhinha ali do que é a ética. Você precisa saber do que é a moral para Platão. Então, e tudo isso são questões que são conceituais e elas estão muito agregadas realmente às questões de filosofia, que a tua prova esse ano estava repleta de questões de filosofia. Se você pega as questões textuais, elas são muito mais simples, elas são muito mais tranquilas de fazer. Tem uma ou duas, três questões ali que elas vão ser de nível faixa preta, que é como eu acabo selecionando aqui, faixa branca, faixa amarela e faixa preta, para questões fáceis, medianas e difíceis. Isso ajuda muito quando a gente está fazendo o simulado, quando a gente está resolvendo questões, separar por esse nível, porque na prova a gente também já tem uma clareza muito maior desses tipos de questões, tá? Mas você percebe que ela foi uma prova fácil. Tanto é que a maioria da galera que fez o Enem e que são blogueirinhos, que são influencers, que estão nas redes sociais, mostrando lifestyle também, mostrando suas vidas de estudo, você percebe que a maioria sempre estava falando, é uma prova fácil, foi uma prova fácil, a maioria alcançou ali 40 questões, 41, 39, mais 40 mais questões. Então a gente percebe que foi um grande número de pessoas que alcançaram 40 a mais. Isso deve a uma prova que foi sim de nível um pouco mediano, de fácil para mediano, entende? Não foi uma prova muito difícil. A gente sabe que a prova do Enem é difícil devido ao tempo, devido ao número de questões, prova de linguagens, prova de humanas e ainda uma redação para você fazer no primeiro dia, então você sabe que isso daqui demanda muito tempo para você estar fazendo as questões. Mas no geral, se você tirou abaixo de 40 questões de ciências humanas, possivelmente isso não é porque você não sabe do conteúdo ou porque simplesmente você esqueceu o conteúdo da questão. Isso é porque você não sabe do padrão do Enem, você não tem familiaridade com as habilidades e competência, que é o que o Enem exige. Então, quando você foca nisso, no teu ano de vestibular, focar nas habilidades, entender a matriz de referência, entender as questões padrões que o Enem exige, como essas questões, como o Enem exige essas questões, e tudo isso, gente, é padrão. Tudo isso eu entrego dentro do método. Então, quando você entende isso, acabou. Você já vai para a prova sabendo o que é, pelo menos esperando o que o Enem vai exigir de você, cobrar de você ali na prova. Então, fica muito mais, não vou dizer que completamente fácil, mas fica mais confortável você fazer uma prova do Enem. Principalmente primeiro dia, porque eu acho que é uma das provas difíceis, não por causa das questões. Eu sei que matemática é muito mais difícil. Para mim, por exemplo, matemática segundo dia é triste, é horrível. Mas no primeiro dia é bem difícil porque você tem prova que é praticamente toda de linguagem, né? Linguagens, fazer uma redação. Então é uma prova que o tempo todo você está lidando com linguagem, textos enormes, cansativos, com um tempo que a gente sabe que é absurdamente um tempo horrível para você fazer uma prova de 90 questões mais uma redação. Então é difícil por isso. Mas quando você domina o padrão do Enem, quando você domina as habilidades e competência, você vai com um olhar mais clínico, um olhar mais analista e não com aquela ansiedade toda, com aquele medo todo, esperando que caia um conteúdo que você tenha assistido durante o teu ano de cursinho, de tua preparação de vestibular para a prova do Enem. Compreende? Então, o primeiro ponto é esse, saber que essa prova sim foi uma prova que tinha mais questões textuais, por isso uma facilidade maior das questões, do entendimento para resolver os problemas, as situações e problemas que o Enem aborda, que é um padrão do Enem, um eixo cognitivo do Enem. E o segundo que eu vou dar agora para vocês, que além disso aqui, é vocês entenderem que vocês terem percebido, melhor dizendo, na prova do Enem 2024, que a gente só tinha basicamente
3 questões que eram questões realmente que você precisava saber do conteúdo. Tipo assim, de todas as questões, das 45 questões, sem medo de dizer aqui, tá? Sem medo de dizer aqui, das 45 questões, você só precisava de 3 questões para você resolver com o conteúdo. Não estou falando para você resolver com conteúdo. A questão 56, a questão 64 e a questão 79. A questão 56, vou até colocar ela aqui para vocês, tá? A questão 56, se não falhar a memória, é a de Lilian Schwartz. A 56, de Lilian Schwartz, que ela falava sobre a República, né? Aquele momento de República, século XIX. Então, o momento em que a gente tem o telégrafo, que a gente tem o telefone, a cinematográfico, né? O cinematográfico, enfim, os transportes, ou seja, um momento que a gente tem de modernidade no Brasil. E isso daqui tá ligado pontualmente à visão republicana de nação, né? A ideia de nação, a ideia de república. Então, assim, questão que você, de fato, precisava saber o contexto do século XIX e o que todas essas novidades, elas estariam ligadas ao quê? No contexto histórico, no contexto de 1890, república e tal. Então, você precisava saber. Então, mesmo assim, é uma questão de nível faixa branca, porque ela é muito fácil, tá? Questão 64 também, que você precisaria, né, saber do conteúdo, que era uma questão tipicamente de geografia, né, uma questão crua de geografia, falando sobre a declividade do relevo. Como é que você sabia que era declividade do relevo? Porque declividade é uma variação de 2 pontos. Então, é uma diferença entre 2 pontos horizontais. Então, uma inundação brusca e uma inundação gradual tá aqui trazendo para você 2 pontos, 2 elevações. Então, isso daqui seria a declividade do relevo local. Nas aulas eu explico isso aqui mais aprofundado, que é onde a gente vai ter aulas de geografia pura, mesmo física, para o Enem, né? E a outra foi a questão 79. Questão 79 da tua prova. Deixa eu procurar. 79, que foi ali no estado novo, né? Falando ali do período de vagas também, que todo mundo espera sempre questões de vagas na prova do Enem. A gente estuda esse conteúdo assim, extenuante durante o ano, né? Estuda talvez 4, 5 aulas falando só sobre a era Vargas, porque a gente vai ter várias eras, na verdade, né? Vários perfis de Vargas. E quando peguei essa questão, que eu vi, eu fiz, caramba, de fato, né, uma questão aqui falando dos anos 37, da década de 30 à década de 40, né, e ela traz as imagens aqui, mas era um tipo de estereótipo da cultura nacional. Uma questão muito fácil, mas você pegando aqui as imagens e linkando ao período histórico, você sabe que isso aqui é um conteúdo sobre cultura nacional. Mesmo assim, aqui a gente sabe qual é a habilidade e a gente sabe qual é a competência que a gente está falando, mas a gente precisava ali de um pouquinho de conteúdo para entender aqui esse contexto todo da década de 30 e da década de 40 no Estado Novo, tá? Então, para mim, foram as 3 únicas questões que ela estava, de fato, te pedindo um aprofundamento de conteúdo. E você precisava saber do conteúdo ali, pelo menos das datas, estudar um pouco. Mas imagina aqui numa conta bem simples. A prova de Ciências Humanas tem aí em base 45 questões. Você tira 3 questões, né? Você tira 3 questões e você acerta 42 questões. Então, 42 questões acertadas se você estudar por habilidades e competência. Se você focar na matriz de referência, que é o que o Enem exige, fera. Eu não estou falando aqui para você sobre uma nova metodologia, sobre um super conhecimento que você tem que ter, de um método que você tem que ter para estudar para o Enem, não. Eu estou te trazendo um método que o próprio Enem exige de você no edital da prova, que é estudar pela matriz de referência, que é o único material responsável por elaborar a tua prova, elaborar as questões que vão aparecer ali no dia da prova do Enem, tá? Para quem não conhece, eu vou me apresentar logo depois do final quase no final do vídeo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Davi Calado, eu sou formado em Geografia, hoje eu sou
pós-graduando em Lato Sensus na Universidade Federal de Pernambuco. Cara, eu tô dizendo que o cara tá ficando fera, o cara tá ficando monstro. Especialista, né, pós-graduado, graduando, especialista em inovações e tendências educacionais, onde eu defendo e analiso as habilidades e competência. Então, por isso que o meu método ele é focado nas habilidades e competência, e você não tem noção do que tem para esse ano 2025. Você pode acessar e entrar no método hoje para fazer cadastro de fera, para você fazer o reconhecimento de fera, para eu lhe conhecer melhor e você já começar com as mentorias para organização e rotina de estudos. Pois é, se você entrar agora no método DC, você já pode ser acompanhado por mim. Essas mentorias é focada em um planejamento de estudos, em cronograma de estudos. Separamos o cronograma por semestre, então não é aquele cronograma definitivo, monótono, que você vai ter o ano todo, não. Ele é dividido por semestre, então por isso que as mentorias elas vão acontecendo também por semestre, organizada por semestre, agora nesse ano de 2025, tá? A plataforma ela está sendo preparada desde novembro, desde que acabou o Enem. Na semana seguinte eu já comecei a preparar a plataforma, começar a preparar com novas aulas, mostrando muito mais o método DC, o passo a passo, as habilidades e competência, e as mentorias, ela é algo que eu incluí para você dentro do método DC, para a gente ter mentorias, além das aulas, tá? Além das monitorias interativas que acontecem toda semana para tirar dúvida, para resolver questões comigo, não é com monitores não, tá? É especialmente comigo. É eu ao vivo com você, tirando suas dúvidas mesmo das questões, trazendo as questões ao vivo com vocês. E além disso, a gente vai ter algo mais novo agora nesse ano, que é a plataforma toda atualizada com as aulas de habilidades e competência inteiras, atualizadas mesmo. E a gente também vai ter aula de conteúdo ligado às habilidades e competência. Ou seja, por exemplo, eu vou chegar lá para dar aula sobre Revolução Industrial. Eu vou dar uma aula sobre Revolução Industrial e mostrar para você como a Revolução Industrial ela aborda em cada habilidade e competência. Se aparecer 5 habilidades, você vai ver 5 habilidades de Revolução Industrial. Se for as 10 habilidades que aborda Revolução Industrial. Por quê? Porque eu entendi, dando aula esse ano 2024, que tiveram alunos que ficam muito perdidos em termos de conteúdo. Isso porque não tiveram aulas boas na escola, não tiveram uma boa aula ligada às habilidades e competências no cursinho, não tiveram nas escolas. Então eu vi uma maior dificuldade dos alunos. Então por isso que eu estou acrescentando mais ainda ao método DC, tá? Poderia ser aulas até por fora e eu estou acrescentando dentro do método DC. Aulas focadas também nas habilidades e competência dos conteúdos que são exigidos pelo Enem. Não vai ser conteúdo a mais, vai ser conteúdos que são exigidos pela prova do Enem. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, as aulas de humanas, filosofia, sociologia, geografia, história, focada nas habilidades e competência, você quer ter acesso ao método, que é o passo a passo de como você conseguir alcançar 40 a mais em humanas em menos tempo possível de prova. Então essa é a sua oportunidade de você acessar o método DC antes mesmo de acabar o ano 2024. Então, especialmente para você que está aqui focado, porque eu já considero que você está focado. Se você está assistindo esse vídeo aqui antes de acabar 2024, é porque você está com sangue no olho mesmo, querendo queimar as pestanas e ser aprovado no curso de sessões. E se você for um fera, medicina, direito, engenharia, fisioterapia, psicologia, cursos bastante concorridos na universidade pública, se é o seu sonho romper o muro da universidade pública, assim como foi o meu lá em 2014, hoje eu sou pós-graduando em uma universidade pública também. E não tenha dúvida, né? Eu estarei chegando também nas outras etapas da minha vida. Meu sonho agora está concentrado em chegar esse ano nas 170 acertos da prova do Enem, né? Chegar em 170 acertos. E se você também quer focar nisso aqui, quer fazer desse sonho realidade, então a oportunidade de você entrar ainda em 2024 numa condição muito especial que eu preparei para a turma que eu estou formando agora para iniciarmos no dia 7 de janeiro. Então, entre aqui no link, seja bem-vindo a essa comunidade que só cresce de feras, e eu quero você, meu próximo fera
2025 junto comigo lá na plataforma, no Método DC. Vem que eu tô te esperando.